Então, em nome de Jesus, vamos iniciar. Gostaria de abrir então a Bíblia, primeiramente, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Falaremos um pouco acerca do valor que há nos testemunhos enviados para nós, para o nosso tempo, através de Ellen White, essa mensageira do Senhor nestes últimos dias. Então, em 2 Crônicas, no capítulo 20 e o verso 20, na última parte, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Deve haver uma confiança implícita, completa, em favor do nosso Deus, e estaremos dessa maneira seguros. Aqueles que atendem à advertência enviada por Deus através dos profetas, estes então prosperarão. E vamos agora, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os versos 19 e 20, duas afirmações singelas do apóstolo Paulo, que nos dizem assim. O verso 19: não extinguais o Espírito. O Espírito Santo deve estar sempre presente na vida da igreja. Então, 1 Tessalonicenses 5,19 tem essa afirmação. E no verso 20 diz o quê? Não desprezeis as profecias. Então é importante vermos esses textos e o alcance deles. O princípio está anunciado aqui nas Escrituras e devemos atentar para, na prática, atendermos a esses conselhos. Gostaria de ler ainda em Jeremias, no capítulo 6. Jeremias 6, os versos 16 e 17. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Verso 17: também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Então essa foi a experiência do antigo Israel, onde o profeta Jeremias diz, profeta após profeta vinha para reprovar, advertir do mal, do pecado, do desvio da lei de Deus, mas de maneira rebelde, obstinada, com dureza de coração, falavam o quê? No seu coração muitas vezes, algumas vezes até chegaram a proferir externamente: não andaremos. A experiência do Israel moderno, na experiência adventista, se dá de maneira muito semelhante a tudo isso que nós estamos vendo. Vamos a mais um texto bíblico, agora em Isaías, no capítulo 30, verso 21. Nos mostra a importância de estarmos sendo guiados em todo o tempo pelo Espírito Santo. 30, 21 de Isaías: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Através da palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada deixada a nós, e também os profetas que se manifestaram, inclusive o testemunho de Jesus desses últimos dias, o Espírito de profecia manifestado
no ministério de 70 anos que Ellen White desempenhou, devemos atentar a tudo isso. Através desses escritos inspirados, entender que é a voz do Espírito Santo por detrás de nós, dizendo qual caminho a seguir. No Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 211, declara o seguinte: é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então, a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. É um texto muito sério que é declarado aqui, porque a pessoa pode achar, não, eu estou só rejeitando o ministério de Ellen White, porque eu não creio mais nela, e tudo mais, mas aqui diz que isso leva a pessoa ao próximo passo. É só um passo preparatório para agora rejeitar certos pontos fundamentais, pilares da fé. Começa a ser abandonados. Mas daqui a pouco agora surge dúvidas quanto à inspiração das Escrituras também. Se coloca defeito, se questiona isso e mais aquilo. E aqui diz então que esse é o caminho descendente que leva até a perdição. Nós vemos que o primeiro passo foi dado lá atrás e ele que preparou para a descrença de todo o resto. Então muitas vezes nós encontramos algumas pessoas querendo renunciar a algum ponto distintivo da fé adventista, querendo ficar em harmonia com as demais igrejas e por isso não querem aceitar o que a mensageira do Senhor anunciou. Outros, por sua vez, querem rejeitar alguma doutrina que temos em comum com o protestantismo e entendem então, não, isso é um laço de união, isso é o vinho de Babilônia que estão aceitando. Mas, mais uma vez, em todos esses casos, primeiro foi rejeitado os testemunhos que determinavam, delimitavam muito bem quais são as doutrinas que temos em comum, e temos muitas em comum com o protestantismo, até mesmo com o catolicismo, há muitos pontos em comum, todos fazem parte da fé cristã, mas temos várias outras doutrinas a mais, podemos dizer, luz que não foi dada aos demais, que é distintivo da fé adventista. Então devemos acatá-los a ambos, sem rejeitar nenhum ponto essencial da nossa fé. No Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 76, diz assim: vi que essa incredulidade com relação aos testemunhos tem aumentado à medida que o povo apostata de Deus. Isso ocorre em nossas fileiras e em todo o campo. Mas poucos sabem o que nossas igrejas estão para experimentar. Foi mostrado que presentemente estamos sob tolerância divina, porém ninguém sabe até quando. Ninguém sabe quão grande é a misericórdia que tem sido exercida sobre nós. Poucos são fervorosamente consagrados a Deus. Há apenas uns poucos que, como as estrelas numa noite tempestuosa, brilham aqui e acolá entre as nuvens. Então, à medida que o povo de Deus se apostata, diz o quê? Aumenta-se a incredulidade quanto ao que é dito pelo Espírito de profecia, o testemunho enviado de Jesus Cristo através dos seus profetas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 78, nos declara
olha a advertência seríssima para cada um de nós. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Introduzirá visões falsas para desencaminhar e misturará o falso com o verdadeiro, e assim desgostará o povo para que considerem tudo quanto traz o nome de visões, como uma espécie de fanatismo. As almas sinceras, porém, comparando o falso com o verdadeiro, serão habilitadas a distinguir entre elas. Então Deus dá essa capacidade de distinguirmos, de não cairmos no erro, caso queiramos ser esclarecidos. Mas sempre é do propósito de Deus, quando Deus envia um reavamento verdadeiro na igreja, Ele envia um falso também, para confundir os sentidos das pessoas. Quando Deus envia um profeta verdadeiro, Ele envia também um falso muitas vezes, às vezes até enviando antes do profeta verdadeiro. E vemos isso na história do século XIX. Ellen White, o maior drama para ela aceitar essa missão, quando foi chamada por Deus, uma garota de 17 anos de idade, frágil, doente, numa sociedade então totalmente avessa a que ela se colocasse nessa posição de autoridade profética. E aí o que aconteceu neste caso? Deus escolheu dos mais fracos para confundir os fortes. Nós encontramos neste caso uma experiência maravilhosa em como ela é chamada por Deus, mas havia uma multiplicação de falsos profetas naquela época impressionante. Se formos ver a história do século XIX, houve o surgimento de falsas seitas justamente naquela época, com profetas como líderes ou falsos mestres como líderes. Mas então, em todos os sentidos, Ellen White passa no teste bíblico. Devemos prová-la, devemos ver no sentido dos fenômenos físicos que ocorrem com o profeta verdadeiro, devemos ver se a mensagem é de acordo com a Bíblia e assim tantos outros requisitos que deve passar o profeta verdadeiro. Aqui na continuação, diz ainda, na página 84 do Mensagem Escolhida, volume 3, uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sobre o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Está sendo feito o apelo para maior consagração e serviço mais santo e continuará a ser feito. Então nós encontramos aqui que de fato o último engano de Satanás, e esse não era um engano de rejeitar o espírito de profecia às igrejas lá fora, mas o próprio povo adventista por fim rejeitar este testemunho. Nós vimos no outro texto anterior também que apenas alguns poucos então haveria que estariam se consagrando de acordo com a vontade de Deus neste tempo. No Mensagens Escolhidas, volume 1, página 41, diz assim: o tempo e a aprovação não anularam as instruções dadas, mas através de anos de sofrimento e sacrifício, têm estabelecido a verdade do testemunho comunicado. As instruções dadas nos primeiros tempos da mensagem devem ser conservadas como instruções dignas de confiança para se seguirem nesses seus dias finais. Então as instruções enviadas
eram só para resolver um problema da igreja naquele momento, naquela situação específica? De forma alguma. Os princípios anunciados, claro, Ellen White nos adverte, devemos levar em conta o tempo e lugar em que foi dado o testemunho. Mas aqueles princípios anunciados, eles são válidos, estão em vigor e estarão até o fim do tempo. Os que são indiferentes a esta luz e instrução não precisam esperar escapar aos laços que temos sido claramente avisados. Hão de fazer com que os rejeitadores da luz tropecem e caiam e sejam enlaçados e presos. Caso estudemos cuidadosamente o 2º capítulo de Hebreus, saberemos quão importante é que nos apeguemos firmemente a todo o princípio da verdade que tem sido dado. Em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Os que têm tratado os esclarecimentos dados pelo Senhor como coisas comuns não serão beneficiados pelas instruções apresentadas. A página 42 ainda nos declara: outros, porém, receberão grande auxílio das mensagens, conquanto não lhes sejam individualmente dirigidas. Receberão as correções e serão levados a fugir dos males aí especificados. O Espírito do Senhor estará nas instruções e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidas. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Muitos lerão com ansiedade as mensagens que reprovam o erro, para que aprendam o que hajam de fazer para serem salvos. Então nós vemos aqui que, ao contrário de achar que não, este texto não se aplica a mim, este texto não se aplica à igreja, eles enquadrariam então nas advertências, e ainda diz mais aqui, diz que os próprios testemunhos ajudariam a explicar porções das Escrituras, de maneira a se tornar mais claro, mais vigoroso o sentido de tais textos. No Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 79, nos diz o seguinte: podemos pensar que onde não há pastores fiéis não pode haver cristãos verdadeiros, mas não é esse o caso. Deus prometeu que onde os pastores não fossem fiéis, Ele mesmo se encarregaria do rebanho. Deus nunca deixou o rebanho totalmente dependente das pessoas. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento, prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que Ele limpará completamente a eira. Na página 80, na seguinte, diz: na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos independentes de Deus, Ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos hoje ocultos que não prostraram o joelho a Baal, não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós em chama concentrada, mas pode sobre um rude e não convidativo exterior revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos estrelas. Ali se acham fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite contemplamos o seu genuíno brilho. Então, realmente, tal como na experiência de Elias, não sabemos hoje medir a verdadeira força de Israel. Este remanescente fiel, qual é o número destes? Não sabemos. Mas à medida que nós estamos nos aproximando da crise final,
as trevas começam a se adensar sobre o mundo. Ocorre que diz que as estrelas agora começarão a aparecer, serão visíveis aos nossos olhos. Gostaria de ler mais um texto bíblico, em Romanos agora, capítulo 11, que nos fala sobre este assunto. Romanos 11, a partir do verso 3. Aqui é a experiência, então, de Elias. Ele diz assim: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então é dada essa promessa a cada um de nós. E gostaria ainda de ressaltar no capítulo 9, os versos 27 até o 29, também nos é dito: Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. É a misericórdia de Deus que traz neste mundo, em todas as gerações que já ocorreram, e não será diferente nesta última, ocorre de que sempre há um povo remanescente fiel, os representantes de Deus nessa terra, por menores que sejam estes em número. Mas, como estávamos vendo, está chegando a sacudidura final. E diz que à medida que nós nos aproximamos, se verá 2 fenômenos. Os irmãos depois podem ler com calma em casa. Leiam Testemunhos para a Igreja, volume 6, a partir da página 400 em diante, que vem dizendo sobre isso. E é dito, então, que se verá tanto unidade como separação. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que muitos agora tomam a posição ao lado dos infiéis e se retiram, então, do redil do Senhor, outros vão sendo, então, unidos neste mesmo tempo, até que, por fim, na crise final, haverá só um rebanho e um só pastor. Chegaremos a este estágio final. Gostaria de ainda ler aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 81, na continuação do que estávamos lendo. Diz assim: não vai longe o tempo em que a prova envolverá todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Neste tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente daquela que é só aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha de sua nudez. Então, se por um lado nós vimos lá que de fato há estrelas fiéis
que serão reveladas, aqueles 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, por outro lado, também será revelado aqueles que pensávamos que eram fiéis e não são. Víamos só ricos campos de trigo, mas não era a realidade. Quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos no terreno, quando as multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se aliarão sobre a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás acossará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais que vencedores. Então a igreja de Cristo surgirá, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares 6:10. Para finalizar, na página 82, diz ainda: Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que estão mais preparados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Benditas instruções, promessas deixadas para cada um de nós, que estes temas façam pensarmos na experiência individual de cada um de nós e de que lado estaremos então, qual será o desejo do nosso coração? Estarmos do lado de Deus e, portanto, na honra, na obediência aos mandamentos, à vontade que Ele anuncia, na Bíblia e no Espírito de profecia, ou preferiremos estar ao lado do inimigo das almas, aquele que veio para então destruir a todos. Possamos, através dos textos lidos aqui, nos firmarmos, apesar dos últimos enganos. Sabemos que é muito eficaz esse último engano apresentado aqui de não perder a eficácia os testemunhos. Possamos também reconhecer a Bíblia Sagrada como sua autoridade normativa em todos os aspectos de nossa vida. Que aquilo que ainda não compreendemos completamente, tenhamos boa vontade para buscar compreender, para então estarmos a salvo na crise final, de maneira que entre os selados, se estivermos, poderemos ainda participar daquela preciosa promessa de um derramamento sem medida do Espírito Santo. E assim teremos uma colheita abundante de pessoas então que aceitarão a verdade àquela altura, no último chamado divino, na 10ª hora, na última hora, ainda serão resgatados do fogo. Que possamos então ter o desejo hoje, nos prepararmos hoje para estes fatos. Tenhamos então o pensamento de estarmos entre o povo de Deus remanescente, buscando então a cada dia, individualmente e de maneira coletiva na comunidade religiosa a qual pertence, possa haver o desejo do estímulo de uns aos outros às boas obras. Assim é o meu desejo de oração a cada um de nós. Amém.